Oi, pessoal! Eu sou Luísa Bringel e esse é o episódio de número 1 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma as notícias da semana em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 9 de junho de 2025, a gente mergulha em um dos temas mais relevantes da política externa brasileira contemporânea: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Na Semana Nacional do Meio Ambiente, o Brasil fez anúncios importantes, reforçou seu protagonismo climático nos BRICS e se prepara para sediar a COP30. Mas o que tudo isso tem a ver com sua prova? Spoiler, muita coisa. Fica comigo que a gente vai revisar tudo isso. Brasília foi palco de uma semana intensa na agenda ambiental. O governo federal anunciou a liberação de 825 milhões de reais do Fundo Amazônia para o IBAMA. Tudo isso com foco no fortalecimento da fiscalização e no uso de tecnologias avançadas como drones, inteligência artificial, para combater o desmatamento ilegal. Além disso, atenção CACDista! Foi lançada a nova Estratégia Nacional para a Biodiversidade, que estabelece metas ambiciosas como zerar o desmatamento ilegal até 2030 e alinha o Brasil aos compromissos internacionais firmados no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica. Mas o movimento vai além das fronteiras nacionais. Na presidência dos BRICS, o Brasil tem buscado liderança na agenda climática global, articulando uma atuação conjunta dos países do bloco. Entre os principais destaques nós temos a primeira recomendação conjunta dos BRICS sobre financiamento climático, a proposta do Roadmap Baku-Belém, que visa mobilizar 1,3 trilhão de dólares para ações climáticas no sul global, e o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, inspirado no mecanismo REDD+, para remunerar países em desenvolvimento que conservam suas florestas. Esse conjunto de medidas, tanto internas quanto externas, revela uma estratégia coordenada do Brasil para se consolidar como referência em diplomacia ambiental. E é justamente esse alinhamento entre política doméstica e política externa que nos dá o gancho perfeito para revisar alguns dos temas mais importantes do seu edital. Vamos então aprofundar esse cenário, conectando os acontecimentos da semana com a trajetória da política ambiental brasileira. Tudo começa com a evolução da postura do Brasil no cenário global. Lá em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, a atenção CACDista, o país defendia uma abordagem mais conservacionista. Até rimou, né? A exploração dos recursos naturais, naquele momento, era vista como um direito soberano e essencial ao desenvolvimento. Havia uma clara resistência a qualquer tipo de imposição ambiental vinda dos países desenvolvidos. Mas esse discurso mudou, e mudou muito. O ponto de virada foi a Rio 92, quando o Brasil passou a liderar o debate sobre desenvolvimento sustentável. Foi ali que a gente ganhou força na defesa dos princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, sim, todos os países devem agir pelo meio ambiente, mas levando em conta a responsabilidade histórica de quem mais poluiu e a capacidade de resposta de cada nação. Hoje, o Brasil leva esse princípio adiante de forma tanto ativa quanto estratégica. Quando propõe, por exemplo, a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre ou defende a ampliação do financiamento climático internacional, o Brasil está justamente colocando esses fundamentos em prática e buscando reconfigurar o papel do Sul global nas negociações climáticas. E essa atuação não vem do zero. Ela está ancorada em compromissos jurídicos internacionais que o Brasil assumiu. A nova Estratégia Nacional para a Biodiversidade, por exemplo, responde diretamente ao Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montréal, que foi aprovado em 2022. Esse marco, a atenção CACDista, convocou os países a apresentar novos planos de ação nacionais para a biodiversidade, alinhados às metas globais. O mesmo vale para a questão do financiamento climático. A meta de 100 bilhões de dólares por ano, prometida pelos países desenvolvidos desde a COP15,
em Copenhague, para apoiar ações no Sul Global, não foi efetivamente cumprida. É diante dessa lacuna que o Brasil se posiciona, cobra resultados, mas também propõe soluções. É nesse contexto que surgem iniciativas como o Roteiro Baku a Belém para 1,3 trilhão, que visa ampliar o financiamento climático para os países em desenvolvimento, e a proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que busca remunerar os países que conservam suas florestas. Agora, para que essa política ambiental se torne realidade, o país precisa de instrumentos concretos. E é aí que entram os mecanismos nacionais. Um dos mais importantes é o Fundo Amazônia. Atenção CACDista. Criado formalmente em 2008, ele tem como objetivo apoiar projetos de combate ao desmatamento e de promoção do uso sustentável da Amazônia Legal. O fundo recebe contribuições financeiras de governos estrangeiros, tendo a Noruega e a Alemanha como seus maiores doadores. O fundo também se tornou um símbolo da capacidade brasileira de transformar compromisso em ação. Depois de um período de paralisação, devido à divergência sobre sua gestão, o Fundo Amazônia foi retomado em 2023. E nessa semana que passou, vimos um novo passo importante. 825 milhões de reais foram liberados para reforçar a fiscalização ambiental. Essa fiscalização é feita principalmente pelo IBAMA. Criado em 1989, o Instituto é resultado da fusão de outros órgãos, como a antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente. O IBAMA é a autarquia responsável por executar a Política Nacional do Meio Ambiente, desenvolvendo ações de conservação, preservação e fiscalização do uso dos recursos naturais. O IBAMA continua sendo o pilar das ações de comando e controle, essenciais para que o Brasil cumpra na prática os compromissos que assume nos fóruns internacionais. Ou seja, a atuação internacional do Brasil, com propostas ousadas e liderança nos BRICS, só se sustenta porque também existe uma estrutura sólida e operante aqui dentro. E é justamente essa coerência entre o discurso e a prática que pode fazer da COP30 em Belém um marco real. Agora que já vimos os fatos e o pano de fundo institucional, vamos dar um zoom em 3 conceitos que ajudam a entender por que essas notícias importam e como elas se conectam com temas quentes para a prova. Para começar, vale lembrar que a atuação coordenada entre países em desenvolvimento não é novidade. A atenção CACDista. Lá em 2009, durante a COP15, em Copenhague, surgiu o grupo BASIC, ou BASIC, formado por Brasil, África do Sul, Índia e China. O objetivo era claro: criar uma frente comum nas negociações climáticas, defendendo os interesses dos países emergentes e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O BASIC, ou BASIC, teve uma atuação decisiva para as decisões acordadas em Copenhague e continua a se reunir para concertar posições em temas de interesse compartilhado. Hoje, com o Brasil se preparando para sediar a COP30, essa lógica de articulação ganha nova força. O país tem usado sua liderança para propor posições conjuntas, especialmente no tema do financiamento climático. É uma forma de dar mais peso à voz do Sul Global e buscar soluções estruturais para um problema antigo: a falta de recursos concretos para enfrentar a crise do clima, como a promessa não cumprida dos países desenvolvidos de mobilizar 100 bilhões de dólares anuais para esse fim. E é nesse mesmo esforço de liderança internacional que entra a proposta brasileira do Mapa do Caminho de Baku a Belém. Atenção CACDista! A COP29, realizada em Baku em 2024, aprovou o novo Objetivo Quantificado Coletivo de Financiamento Climático. O Brasil, em conjunto com o Azerbaijão e os Emirados Árabes Unidos, lançou na COP28 o Mapa do Caminho para a Missão 1.5, que visa a reforçar a cooperação internacional e estimular uma maior ambição dos países em seus próximos compromissos a serem apresentados até a COP30, que acontecerá em Belém em 2025. A iniciativa Roteiro Baku a Belém para 1,3 trilhão
busca ampliar o financiamento climático para os países em desenvolvimento, com foco em recursos não reembolsáveis que não gerem mais dívidas. Tudo isso ancorado em princípios de justiça climática, que reconhecem os impactos desproporcionais da mudança do clima sobre as comunidades mais vulneráveis e exigem também uma distribuição mais justa dos custos da transição ecológica. Essa proposta mostra como o Brasil está atuando de forma estratégica para transformar a COP de Belém em um marco de avanços concretos. E quando falamos em justiça climática, um dos caminhos mais eficazes é justamente recompensar quem preserva. É aqui que entra o conceito de REDD+, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. O REDD+, é um mecanismo que remunera países em desenvolvimento pela redução de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, incluindo também a conservação e o manejo sustentável das florestas. Inspirado nesse mecanismo e na sua importância para o financiamento climático, o Brasil propôs em 2023 a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A ideia é simples, mas muito poderosa. É criar um instrumento financeiro permanente para remunerar os países em desenvolvimento que conservam suas florestas tropicais. Essa proposta tem ganhado força justamente porque alia conservação com justiça climática e financiamento de longo prazo, 3 elementos centrais da diplomacia ambiental moderna. Antes de a gente encerrar o episódio de hoje, vale lembrar o que são as COPs. A sigla vem do inglês Conference of the Parties, ou Conferência das Partes, que são as reuniões anuais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Desde 1995, essas conferências reúnem os países signatários para negociar avanços no combate à crise climática. Foi numa dessas COPs, a de número 21, em Paris, que nasceu o Acordo de Paris em 2015. Ele estabeleceu um compromisso global para limitar o aquecimento do planeta a bem menos de 2 graus Celsius, com esforços para não ultrapassar 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Diferente do Protocolo de Kyoto, que tinha metas obrigatórias para a redução de emissões para os países desenvolvidos, o Acordo de Paris funciona com as contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, cada país apresenta, de forma soberana, seus próprios compromissos e, a cada 5 anos, deve apresentar novas metas, cada vez mais ambiciosas. O Brasil apresentou sua nova NDC em 2024, durante a COP29. Como a gente viu ao longo desse episódio, o país tem buscado atuar de forma coerente com esses compromissos, tanto com políticas domésticas, quanto exercendo um papel de liderança e articulação de consensos nas negociações internacionais. Agora que a gente entendeu o contexto e aprofundou os conceitos, vale a pergunta que não quer calar. Como esse tema pode aparecer na sua prova? Na primeira fase, ou antigo TPS, a abordagem tende a ser mais factual. Espere por questões que exijam precisão sobre os marcos da diplomacia ambiental. Por exemplo, podem ser cobrados detalhes sobre os resultados da Rio92, o funcionamento e os doadores do Fundo Amazônia, ou as metas específicas das contribuições nacionalmente determinadas brasileiras. Na terceira fase, que é a fase discursiva, a prova tende a exigir uma análise mais aprofundada e a capacidade de conectar diferentes temas. A banca pode pedir que você analise a evolução da política ambiental brasileira, compare conferências ou até explore os mecanismos de financiamento climático propostos pelo Brasil. O importante aqui é mostrar domínio conceitual e capacidade de relacionar os temas com clareza e profundidade. Portanto, gente, o conteúdo que discutimos hoje é um ativo valioso para todas as etapas do concurso, seja para garantir a precisão nos itens do TPS, ou antigo TPS, né? Ou para construir uma boa argumentação e bem fundamentada nas provas discursivas. E para fechar, a notícia dessa semana é só o capítulo mais recente de uma trajetória que já dura décadas. De Estocolmo a Belém, o Brasil percorreu um caminho marcado por transformações profundas. Eu sou a Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualiza e Revisa, o seu podcast de revisão estratégica com foco no CACD. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!